Amém? Ou não amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você também que está em casa, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir que na medida do possível todos se assentem. E se alguém estiver lá atrás e não tiver com criança, puder vir aqui para frente, também vai ser bom, tá ok? Prestar atenção, nós estamos aqui no que, pessoal? Exatamente. Então, nós precisamos prestar atenção, porque você é alguém que o Senhor está trabalhando na sua vida para você ser um líder. E hoje eu quero falar sobre um assunto que tem me incomodado muito. E eu tenho percebido algumas coisas dentro da igreja, e esse é o papel do pastor. O papel do pastor é observar. Se você acha que o papel do pastor é ficar bisbilhotando a vida do outro, não é não, tá bom? O Senhor me colocou para isso, para olhar, para observar, ver se a ovelha... Vocês sabem por que o cajado do pastor tem aquela curva lá? Para puxar a ovelha quando a ovelha está indo embora, né? E quando puxa, é gostoso ou dói? Então ainda bem que vocês sabem disso. Ainda bem que vocês sabem disso. Queridos, nós estamos prestes a viver algo sobrenatural na nossa vida, na igreja, na vida da igreja. Pessoalmente, eu tenho certeza que o Senhor está fazendo algo grande, algo grandioso. Mas nós precisamos nos adaptar a esse novo tempo. Se nós não nos adaptarmos a esse novo tempo, com certeza tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na igreja, para fazer em nós, na nossa vida, através da nossa vida, pode se perder. Isso é algo muito sério, porque a cada dia nós temos visto pessoas se perdendo. Umas se perdem por falta de aviso, né? Que nem aquela história. A seca, ficar perto da seca é perigoso. E perto da seca tem o que perto da seca? Tem o lobo. E ficar perto da seca, infelizmente tem muitos crentes desavisados que ficam perto da seca. E aí é um bote. Eu não sei se vocês, há alguns anos atrás aí, um menino, gente, ele foi próximo de uma jaula de leão. E o menino pequeno, e o que o leão fez? O leão colocou a mão para fora da jaula e puxou esse menino para dentro da jaula e matou esse menino. Por que esse leão, ele fez isso? O leão está o culpado? Não. O leão não foi culpado disso. Quem foi culpado disso? O leão foi sacrificado. Mas o leão não era culpado daquilo. O culpado foi o pai que deixou o menino estar próximo da jaula. Então, muitas vezes o leão, ele vai atacar a ovelha, e quem é o responsável por avisar que a jaula é perigosa? É o pastor. É o pastor que é obrigado. Eu, como pastor, eu preciso avisar você que o lugar que você está é um lugar perigoso e escorregadio. Porque se eu não fizer isso e você morrer, a culpa é minha. Mas se eu avisar e você morrer, a culpa é sua. Não é do pastor. Então muitas pessoas, elas não conseguem compreender isso. E às vezes nem entende qual é o trabalhar do pastor. E fica criticando, falando um monte de erro do pastor, apontando o erro do pastor. Mas quando o pastor está falando para você, não fique perto da cerca. Saia de perto da cerca, irmão. Correndo. Porque o lobo, ele está pronto para dar o bote. E não pense que ele vai fazer cócegas em você, porque não vai. Ele vai te devorar. Ele vai te devorar. O crente que fica perto da cerca vai ser devorado. Vai virar cobra. Vai virar comida de cobra. Quando o Senhor, ele fala ali para a serpente no Éden: você rastejarás e comerás o quê? Pó todos os dias da tua vida. Quem foi feito do pó da terra? O homem.
Então, a serpente, ela se alimenta do homem. Sabia disso? Tudo aquilo que você faz, todo pecado, você está alimentando a serpente. Você está alimentando Satanás na sua vida. Mas não é esse o meu assunto, só estou dando um alerta aqui. O tema que eu quero trazer hoje aqui é autoliderança. Hoje em dia, quando nós falamos a respeito de autoliderança, e eu quero usar aqui o termo aplicado à empresa. Querido, hoje em dia, nós temos visto um número muito grande de empresas que elas estão à procura, elas estão à busca de profissionais capacitados para ocuparem determinados cargos. E quando se trata de empresa, de cargo de liderança numa empresa, a exigência ela é muito grande. E uma dessas exigências para você ocupar um cargo de liderança numa empresa é você ser uma pessoa que você se dirige ou você lidera a si próprio. E é interessante quando nós falamos de autoliderança. Por que é autoliderança? A autoliderança, querido, a definição, nós poderíamos dizer que é uma pessoa com uma qualificação para cuidar de si mesmo. Ela tem uma qualificação, ela tem uma qualidade que ela não precisa que ninguém diga para ela o que ela precisa fazer, o que ela necessita fazer para alcançar determinados objetivos. Ela lidera ela mesmo naquele objetivo que ela deseja alcançar. Então, autoliderar-se é uma capacidade fenomenal. E as empresas, elas pagam fortuna para um funcionário que tem essa capacidade. Entenda isso. Se você chegar numa empresa e eles perceberem que você tem essa qualidade, você vai crescer muito, porque é algo que tem muito valor. Eu achei muito interessante, eu estava vendo uma entrevista, uma reportagem de um assunto que eu não vou nem entrar no mérito da questão, mas foi citado uma empresa, e essa empresa, o diretor dessa empresa, ele não consegue liderar ela porque ele está doente, está em coma. E aí perguntaram a respeito da empresa, quem é que lidera a empresa? Ele falou, a empresa ela se lidera sozinha, ela tem a capacidade de se conduzir. Eu achei interessante aquilo. Uma empresa que tem um patrimônio de 2 bilhões de reais, e ela se conduz, ela não precisa de ninguém. Então a empresa ela autoexiste por si mesma. E aí a liderança, a autoliderança, a capacidade de liderar a si mesmo também é isso. É você cuidar da sua vida sem que ninguém diga para você o que você precisa fazer. E eu pontuei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Então, uma empresa, ela exige funcionários cada vez mais competentes para assumirem cargos. Então, uma das condições é você ter, não é só você ter uma boa faculdade, você ter uma boa aparência, você saber falar, você saber se vestir. Eu acho muito engraçado, às vezes que tem jovens que não ligam, se veste, põe não sei o que e tal, com alargador do nariz, alargador, tudo bem, mas para determinados cargos, ninguém vai falar nada para você, mas você não vai ocupar determinados cargos, não vai, sabia disso? E hoje em dia muitas pessoas têm aí tatuagem, eu não estou falando contra a tatuagem, mas você sabia que se você for no exército, entrar lá no exército, se você tiver uma tatuagem, já te não falam nada, mas se deixam você fora. Mas se você é uma pessoa que eles veem que você tem uma conduta, você vai galgando por isso, ninguém fala nada. Então, querido, nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. E as empresas, elas estão de olho em pessoas que elas têm essa capacidade. Então, a maneira que se veste, a maneira que se fala, a maneira que se porta, como você se relaciona com as pessoas, isso é muito importante hoje dentro de uma empresa. Se você não consegue se relacionar bem dentro de uma empresa, com as outras pessoas, com demais pessoas da equipe, você é uma carta fora do baralho.
Mas quando as pessoas veem que você pode até não ter estudo, mas quando você tem a capacidade de liderar a si mesmo, você é alguém que tem valor, você é alguém que a empresa vai investir, você é alguém que a empresa vai fazer com que você cresça, porque eles têm interesse. Então a empresa, seja lá qual for a profissão que você faz, tenha, querido, qual seja ela qual for, você precisa ter essa capacidade de liderar a si mesmo, de cuidar de si mesmo. E é interessante quando nós falamos a respeito de liderar a si mesmo, e eu pontuei aqui algumas coisas. Então essa é uma função que poucas pessoas elas possuem. Então é a capacidade do indivíduo de liderar a si mesmo. Através dela a pessoa assume o domínio, preste atenção nisso, e a responsabilidade sobre o seu caminho profissional. Então a pessoa ela assume o domínio, ela assume a responsabilidade profissional e pessoal, a fim de adquirir competência e habilidades necessárias para conquistar os seus objetivos. Então aqui tem um ponto que é fundamental. A pessoa ela não nasce assim. Ela busca, ela adquire, ela trabalha com um objetivo profissional e pessoal. Então a pessoa que ela tem essa capacidade de liderar a si mesma, é uma pessoa que ela está disposta a pagar o preço. Então vamos lá, a pessoa, ela, nós podemos dizer assim, na autoliderança, a pessoa ela estimula a si mesmo no estudo, na busca, na disciplina, ela se estimula a si própria, fala, eu quero chegar em determinado lugar, o que eu preciso fazer para chegar lá? Você precisa economizar, você não pode gastar tempo com determinadas coisas, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então ela determina um objetivo, e ela começa a trabalhar em prol daquilo, sem que ninguém diga para ela, você vai precisar fazer isso e aquilo. Ela se conduz, ela vai se conduzindo, e o resultado disso é que ela vai ser um profissional. Essa pessoa será um profissional muito capacitado e muito bem remunerado. Entenda isso. E é impressionante quando nós falamos a respeito disso, querido, porque eu pontuei algumas coisas aqui que eu achei muito interessante. É uma pessoa que ela conduz as finanças dela com sabedoria, ela conduz o casamento dela com sabedoria, ela conduz os filhos dela com sabedoria. Ou seja, é uma pessoa que nós poderíamos dizer top das galáxias. Certamente uma pessoa assim, quando ela entra numa empresa, ela vai conseguir alcançar uma posição elevada. Querido, e no reino de Deus, o que nós poderíamos dizer no reino de Deus? No reino de Deus isso é conhecido como domínio próprio. Agora, se para uma empresa, para você alcançar um objetivo na empresa, você precisa dessa capacidade, você imagine no reino de Deus. Você já imaginou um líder, uma pessoa que ela está querendo liderar outros, mas ela não consegue liderar a si mesma? Ela não consegue, ela não tem a capacidade, Deixa ela sozinho com uma cerveja gelada. Deixa ela com o computador. Sites pornográficos. Já imaginou? Deixa ela com qualquer coisa que um objeto, uma caneta. Nossa, pastor, essa maravilhosa caneta. Ninguém viu. Você imaginou você cuidando? Eu vou usar aqui, vou para um extremo, vou mexer com você hoje. Já imaginou você cuidando com as finanças de uma igreja? Já imaginou? Será que em 17 anos você juntaria dinheiro para você comprar um prédio? Pastora,
Olha, é o seguinte, final do ano, está chegando, a praia lá está maravilhosa. Vamos gastar um pouquinho? Tem gente que faz isso. Vamos lá para Cancún. Pastor precisa de férias. Pastor precisa de férias. E olha, eu aconselho vocês a patrocinar a viagem do pastor. Entendeu? Queridos, não tem como. Não tem como uma pessoa que ela almeja ou alcançar a liderança de uma igreja, ela não ter no mínimo domínio próprio. Alguém cutuca ela já olha feio para a pessoa, começa a soltar fumaça, o chifre começa a esquentar. Já imaginou um negócio desse? Já imaginou? Passou o resto do chifre, foi boa, né? Aí a pessoa vai falar, pastor, eu sabia que o senhor tinha isso, não. Irmãos, é complicado. Você já imaginou, queridos? Você já imaginou uma pessoa dessa liderando? Olha só o que está escrito. Às vezes nós ficamos falando a respeito da palavra de Deus. Vamos ler a epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 1, do 6 ao 9, que diz assim, preste atenção nisso. Alguém, aqui está falando daquele que almeja o episcopado. Olha só, alguém que seja irrepreensível. Marido de quantas mulheres? Uma só mulher, irmão. Tendo filhos crentes que sejam acusados de dissolução. Não seja, como é que é? Como fala de novo que eu quero ouvir? Não sejam acusados do quê? Solução. Os filhos não sejam acusados. Não é o presbítero, não. Olha só. Não sejam acusados de dissolução, nem sejam o quê? Desobedientes. Nós poderíamos falar desobedientes, filhos desobedientes. Então está falando do líder, a qualificação do líder. Pois é necessário que o bispo seja irrepreensível. Como que? Peraí, vamos aqui não está dizendo um pouquinho. Irrepreensível, não orgulhoso. O meu está como dispenseiro de Deus. Quem é dispenseiro? É aquele que cuida da dispensa. Ele não é o dono, mas ele cuida da dispensa. Se você cuida, você não pode pegar. Você não pode pegar. Você não pode comer uma bolachinha escondido. Entendeu? Você não pode. Eu sei que vocês comem bolacha escondido, gente. Vocês riram porque vocês comem bolacha escondido. Oi? Aí Lenice eu vou rir de rir lá atrás, gente. Cuscuz escondido, Jesus amado. Ó, fecha a dispensa lá, esse não deixa de lá. Vamos lá, ó. Não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Meu Deus, como o carro do Gustavo é bonito, hein? Maravilhoso. Nem riu, nem prestou atenção. Mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, retendo firme a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha a qualificação, ou seja, é uma pessoa que tem autoliderança. É o que nós precisamos. Irmãos, às vezes eu fico olhando, cara, você é líder? Eu quero ser líder, pastor. O senhor já orou hoje? Não, pastor, não orei hoje. Eu quero ser líder, disseram, mas você já leu a Bíblia? Não, pastor, eu nem li a Bíblia esse ano ainda. Irmãos, às vezes, irmão, estou passando com um problema, e aí você está orando? Não, pastor, quanto tempo você ora? 15 minutos, meia hora.
Irmãos, a pessoa ela precisa ter autodisciplina. Você precisa se autoliderar antes de você falar para os outros aqui, ó. Ô Nilo, você precisa fazer TSD, Nilo. Aí o Nilo, e o senhor está fazendo, pastor? Como eu vou falar para ele se eu não faço? Como eu vou chegar aqui, pregar uma palavra, ministrar uma palavra aqui, sendo que eu não sou isso? Sendo que eu não sou isso. Sendo que isso é hipocrisia. É uma pessoa hipócrita. Sabe o que é hipócrita? Aquilo que representa aquilo que ele não é. São os artistas. Os artistas antigamente eram chamados de hipócrita. Você pode chegar num artista e falar assim, hipócrita. É hipócrita mesmo. É hipócrita. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser autênticos. Você quer liderar pessoas? Então aprenda a liderar a si mesmo. Você já imaginou um casal que vai ser líder de célula? Aí ele chega lá e já até comprou uma luva de boxe para ficar treinando boxe com a esposa na casa. Aí de vez em quando a esposa está com o nariz vermelho. O que aconteceu? Foi um pernilongo que mordeu aqui. Foi o marido que deu um soco no nariz da mulher. Você já imaginou um casal que não se controla? Um casal que a todo momento você tem que estar falando para ele, você precisa melhorar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Antigamente nós estávamos com uns problemas, agora graças a Deus que é o Gustavo e Renato. Aí a Cida, eu e a Cida em casa. Não, eu vou explicar. Eu e a Cida em casa, ligava alguém. Aí eu e a Cida pegava o caminhãozinho de bombeiria, chegava lá, apagava o incêndio. Agora é o Gustavo e o Renato que apaga incêndio, não somos nós não, glória a Deus. Passamos essa bola aí para eles. Você entendeu? Aí dali a pouco você virava as costas, chegava na esquina, já via fumaça sair de novo. Entendeu? Você já imaginou, queridos? Nós não podemos ser assim. Você precisa aprender a ter domínio próprio, aprender a liderar você mesmo. Você já pensou, tá que nem aquelas velhinhas, né? 3 irmãs. Uma de 90 anos, uma de 92 e outra de 96 anos, morando tudo junto, bem velhinho. Aí uma foi tomar banho, colocou a pé na banheira e falou, ixi, eu não lembro se eu estava entrando ou estava saindo da banheira. Aí a outra foi descer a escada, até chegou no meio da escada, eu estava subindo ou estava descendo a escada. Aí a outra falou, Deus me livre, ficar gaga igual essas minhas irmãs. Eu vou ajudar elas, mas primeiro vou ver quem foi que bateu na porta. Entendeu? Tem pessoas que são assim, eles não sabem se eles estão subindo, se eles estão descendo, se eles estão entrando, se eles estão saindo, se eles estão com raiva ou se eles estão alegres. Nós não podemos ser assim. Como cristãos, como líder, alguém que vai liderar outra pessoa. Querido, nós precisamos, eu estava conversando com uma pessoa, e ele estava falando para mim a importância de você se atualizar, de você aprender, de você correr atrás, de você falar assim, uma pessoa que ela lidera a si mesma é uma pessoa assim, é uma pessoa que ela está sempre disposta. Onde é que tem uma conferência? Vou lá aprender. Onde é que tem o discipulado? Eu quero ser bem discipulado, eu quero aprender, eu quero orar, eu quero ser uma pessoa que ela auto se conduz, ela se dirige. Não é preciso você, a Bíblia fala que nós, no livro de Salmos diz que nós não devemos ser como o cavalo e a mula. Você sabia? O diabo coloca um freio na cabeça, na boca das pessoas e dirige elas para onde elas querem. Tem pessoas que são dirigidas pela sua carne. Tem pessoas que elas são dirigidas pelos seus olhos. Você entendeu? Tem pessoas que elas não têm condição. Irmãos, olha, você quer ver uma pessoa, um homem, por exemplo, quando as irmãs vão subir a escada, observa ele para ver se ele olha para cima ou se ele abaixa a cabeça. Se ele abaixar a cabeça é porque ele é alguém curado. Agora você fica olhando para cima, olhando lá no portão as irmãs subindo. Pode sentar esse homem. É verdade, irmãos. Tem pessoas que têm os olhos impuros. O líder não pode ter um olho impuro. Ele vê lá, a irmã já imagina ela
Irmão, você não pode, você vai ser um líder de célula. Você já imaginou o dia que vier aquela irmã, que ainda não é irmã, é prima? Com a saia meio curta aqui, você entendeu? Na sua célula, o que você vai fazer? Você entendeu? Você tem que tomar cuidado. Chegou aqui na igreja, né? As irmãs estão sentadas aqui na frente, olha para cima. Você está aqui no altar, olha para cima, não fica olhando para baixo. Entendeu? Você precisa ter domínio próprio. Olha só essa frase. Alguém que tem autoliderança, ele sabe, ele conhece a palavra de Deus. Vou ler novamente. Então os soldados de Davi lhe sussurraram: é hoje o dia sobre o qual o Senhor te prometeu. Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, e tu lhe farás como bem te parece. É uma frase de Deus ou não? Responda, irmãos, é de Deus ou não é? Parece de Deus? Mas por que ela não é de Deus? Vamos ver, vamos continuar lendo? Então Davi se levantou, olha só, ele continuou no seu ato. Então Davi se levantou e em silêncio cortou a ponta do manto de Saul, com o punhal. Pegou lá o punhal. Saul lá estava esvaziando o ventre. Saul estava esvaziando o ventre, mas pode ir, mas estava fazendo isso mesmo. Naquela época não tinha banheiro privado, assim não, era meio público o negócio, era a caverna, entrou numa caverna. Ia estar lá esvaziando o ventre. Naquela época não tinha banheiro privado não, era privativo. O rei não tinha banheiro privativo não. Hoje em dia eles até carregam o banheiro do rei junto. Naquela época não tinha não, né? Aí Davi chega lá com o punhal e cortou a orla do manto de Saul, e Saul não percebeu. Saul não percebeu, mas olha só o que aconteceu. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul, e declarou aos que o seguiam: que Yahvé me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele, afinal ele é o rei ungido pelo Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul. E este saiu em paz daquela caverna e seguiu o seu caminho. Queridos, quando eu conheço a palavra de Deus, ela me guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu tenho intimidade com a palavra de Deus, eu pego alguma coisa que não é minha, o meu coração treme. O meu coração treme. Então ali eu sei, mediante a palavra de Deus, que eu cometi um pecado, ou que eu estou prestes a cometer um pecado, e eu deixo de lado. Então o homem, quem quer liderar outros, precisa alguém que seja conduzido pela palavra de Deus. Tem intimidade com Deus, que foi o caso de Davi. Davi, ele parecia que era a voz de Deus falando com ele. Mas por que Davi não foi enganado? Por causa do conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Do conhecimento que ele tinha de Deus. E quando você olha, depois você for ler a história, eu não vou continuar, mas depois você leia na sua casa,
você vai ver que Davi se prostra, se ajoelha, se reverencia diante daquele homem que estava perseguindo ele, que estava querendo matá-lo, e mesmo assim Davi se humilha diante dele. E ali Deus toca no coração do rei, e ali o rei fala: Davi, tu és mais justo do que eu, e agora eu sei que tu serás o rei de Israel. Olha só, porque ele teve autodomínio, ele teve um domínio, o Espírito Santo entrou dentro dele. Você quer ver uma coisa muito difícil? É você, e eu vejo que as pessoas erram muito. Você quer ver uma coisa que você precisa ter uma disciplina fora do comum? É você fazer exercício dentro da sua casa sozinho. Irmãos, as pessoas compram, ver aquelas pessoas na televisão, né? Na bicicleta ergométrica, imagina, fala: meu Deus, meu corpo vai ficar igual aquele lá, e compra. Aí ela olha, dá umas pedaladas, negócio difícil, hein? A maioria fica lá abandonado, juntando poeira e pó. Isso mostra que a pessoa ela não tem um autogoverno. E nós precisamos ser pessoas assim. Você precisa ser disciplinado. Você já observou para emagrecer como é que é? Por quê? Aí a Lígia vai lá, você vai fazer uma visita, fazer as unhas lá na casa da Lígia. Aí chega lá, tem aquele bolo suculento que o Marcelo fez, está cheirando. Aí você fala: nossa, eu ia entrar em jejum, eu ia. Vai mais. Por quê? Você tem que ter disciplina. Agora, o que eu estou dizendo aqui, eu estou mexendo com você, que eu quero que você, pastor, está mexendo comigo? Estou. Eu quero que você entenda que é necessário. Você quer ver se você é uma pessoa disciplinada? Começa a falar assim: eu vou emagrecer. Começa, eu vou emagrecer. O que tem de almoço? Tem aquele feijoado suculento. Eu vou comer só uma salsicha hoje. A feijoada não vai me dominar. Oi? Mas salsicha tá bom, mas salada. Couve. Entendeu? Aí você vai ver o negócio, a pessoa até babando, o negócio escorrendo do lado. Precisa ter domínio próprio, meu irmão. Fazer exercício sozinho é terrível. Às vezes o pessoal fala: pastor, eu posso ir para academia? Não basta. Meu filho, se você puder fazer em casa, comprar um aparelho, eu sei que é difícil, mas experimenta para você ver. Você vai ver só, você vai aprender se conduzir. Aprenda a fazer isso. Não é fácil. Não é fácil você estudar sozinho. Não é fácil. Esses dias atrás eu peguei o violão, levei para casa, falei: vou aprender violão. E aprendi. Aprendi algumas coisas. Não estou lá aquela coisa toda, mas aprendi. Sabe por quê? Nós precisamos aprender a ser disciplinados. E eu vejo pessoas, outro dia eu estava perguntando para uma pessoa que eu já sei, e eu faço às vezes perguntas, irmãos, e eu já perguntei para a pessoa: já sabe o que? Então, pastor, e eu sei que essa pessoa já está há 3 meses, não aprendeu a fazer nenhum acorde ainda. Entendeu? E eu sei disso. Então o que nós precisamos? Aprender a nos conduzir dentro da sua casa, os seus filhos. Olha só o que está escrito lá em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15. Coloca esse versículo aí para nós. Dá para pôr aí ou não? Já está? É que aqui não está. Seja a paz de Cristo o hábito no teu coração. Quando você for fazer alguma coisa, examine o teu coração, mediante a palavra de Deus. Não estou falando para você eu acho, não é eu acho, é a palavra de Deus. Se o teu coração for condizente com a palavra de Deus, então seja a paz de Cristo o hábito no teu coração. Agora, se não for, você precisa tomar alguns cuidados. Vamos lá. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 41.
Deixa eu pegar aqui, melhor, né? Opa. Olha só o que está escrito. Quem recebe um profeta como profeta, respeitar, aprender a respeitar aquele que o Senhor colocou para te instruir no caminho. Você precisa, eu não estou falando, às vezes a pessoa fala, pastor, tá falando, não, pelo amor de Deus, querido, eu não quero reconhecimento. É algo que tem que ser voluntário. Não é imposição, não é imposto, é você, diante da palavra de Deus, você olha para você e você fala, não, eu preciso reconhecer, eu preciso viver isso. E quando você entende isso, você está apto para ir além do que aquilo que aquela pessoa foi. Então, eu quero que nesta noite você entenda isso. Você entenda a importância e você examine o seu coração para saber se você realmente, pastor, eu não tenho essa capacidade, mas eu reconheço que eu preciso. E quando você reconhece que você precisa, eu quero que você abra a sua Bíblia para nós finalizarmos. Lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 21. Olha só o que acontece com algumas pessoas. Tem pessoas que elas falam assim, eu não consigo chegar à liderança, eu não consigo a conquistar na minha vida. Olha só o que está escrito em 2 Timóteo 2,21. De sorte que, se alguém se purificar, não está falando de que alguém vai te orientar para você se purificar. Não está falando que alguém vai te conduzir. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Entendeu? É você. Eu, como discipulador, eu posso te ensinar, mas eu não posso fazer por você. Como pastor, eu posso te orientar, mas é você que tem que ir para os pés da cruz, meu irmão. Como pastor, eu posso falar para você, esteja aqui 5 horas da manhã orando, mas é você que tem que vir. Eu não posso orar por você na sua casa. Ai, pastor, que soninho gostoso. Mas você tem que levantar. Você quer liderar pessoas, você precisa liderar a sua casa, em primeiro lugar. Conduzir a sua esposa, conduzir os seus filhos. Eu ouvi uma frase tremenda esses dias, não sei nem se eu coloquei no Instagram, uns dias atrás. Muitos homens querem tocar no corpo das mulheres, sem antes ter tocado na alma dela. Você precisa tocar na alma da tua mulher, antes de você tocar no corpo da tua esposa mesmo. Toque na alma dela. Toque na alma dela. Hoje, eu estava conversando com a minha esposa, estava brincando com ela. Ela falou, você prega na vigília? Eu falei, não, prega você, eu prego no domingo. Fala, mas eu que ia pregar no domingo. Eu falei, mas eu pensei que era eu. Eu brincando com ela. E ela falou, não, eu quero continuar aquela palavra que você ministrou. Eu falei, glória a Deus, toquei na alma dela. Toquei no coração dela. Você tem sido inspiração para a sua esposa? Você tem sido inspiração para os seus filhos? Antes de você, porque é homem, tocar no corpo da sua esposa, toque na alma dela. Toque na alma dela. Seja alguém, querido, que se controle. Tem homem que não pode ver uma mulher, já. A mulher faz assim para ele, parece que é esse bichinho que vai. Não, meu querido, você precisa se controlar, principalmente quem é solteiro. Viu, meu irmão? Eu sei que ser solteiro não é fácil, eu também já fui. E glória a Deus que o Senhor me livrou do opróbrio, casei. Amém? Então, você que é casado, glória a Deus, irmão, glorifica o Senhor aí, porque hoje em dia, meu irmão, é isso mesmo, mandado, glorifica o nome do Senhor aí, porque hoje em dia tem muitos aí que já estão orando, já está quase ficando careca e ainda não casaram ainda, né? Amém? Então, eu quero deixar essa palavra para vocês. Eu estou brincando aqui, mas eu quero deixar essa palavra para vocês. Queridos, aprenda a se autoconduzir.
Se você é uma pessoa que não sabe cuidar de finanças, ore, fala para o Senhor: Senhor, me dá sabedoria, esse mês eu não vou gastar. Guarda, aprenda a guardar. Se você por acaso está aqui ainda viciado em pornografia, aprenda a dominar. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu ouvi uma frase muito interessante do pastor Lucinho esses dias: chama sua mãe para sentar perto de você quando você estiver no celular, no computador. Ah, mas aí também, né, ué? Se você não pode ver pornografia na frente dela, então longe também não. Chama sua mãe. Ah, não, pastor, eu não já fiz de tudo. Não fez, não. Bota a tua mãe do lado para você ver se vai me ver pornografia. É uma realidade. Como é que quando a mãe está do lado ele tem domínio próprio? É uma estratégia. Então, eu quero deixar isso aqui para você nesta noite. Aprenda a se conduzir. O Senhor, quando nós olhamos lá em Gênesis, o Senhor disse para o homem: domina. Você foi chamado para dominar, meu irmão. O governo está nos teus ombros. O governo fala de domínio próprio. Talvez você vai falar: pastor, eu não tenho. Tem, o Senhor te deu, o Espírito Santo te deu. O governo está nas suas mãos. O governo está nos teus ombros. Eu quero te desafiar a aprender a se autoconduzir. Ser disciplinado no seu TSD. Ser disciplinado dentro da sua casa. Controlar a sua boca. Tomar cuidado com aquilo que você fala é difícil. É difícil. Até eu, de vez em quando, não falo, graças a Deus, não falo palavrão. Mas tem hora que eu falo coisas que eu fico pensando: poxa, eu não devia ter falado isso. Devia ter ficado quieto. Mas glória a Deus, porque o Espírito Santo me mostrou. Glória a Deus. Falei: da próxima não sai mesmo. Então, aprenda a se autoconduzir. E aí, você vai ser esse daqui, preste atenção. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, aprenda a se conduzir. Quando o seu discipulador for te cobrar, você fala: opa, e aí, como é que você está? Já, meu TSD está em joia, está top. E aí, o que Deus falou com você? Falou que é para me plantar bananeira durante um mês. Estou brincando, irmãos. Porque às vezes você vai perguntar: para que Deus falou? Deus falou tanta coisa, Deus fala mesmo. Isso é óbvio, né? Tem tanta coisa que Deus falou, Deus fala mesmo. Deus só falando todo momento. Amém? Então fica essa palavra, que o Senhor te abençoe. Cadê o Gustavo Málaga? Esses dias a gente tem pessoas que é importante, né? Eu estava vendo uma reportagem lá, o Destino Jornal falou, lá na Espanha, lá na província dos Málaga, no aeroporto Málaga. Falei: rapaz, o homem tem até o aeroporto, eu não sabia disso, caiu o dinheiro aí. Falei: tem até aeroporto, eu não sabia disso, hein? Falei: província dos Málagas. Falei: gente, olha só que bênção, hein? Amém? Tá, a barba dele tá bonita, olha só, vai.